Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Ana Dias. Na live de hoje, nós vamos conversar com o Dr. Rodolfo Tamborim. Ele é especialista em saúde e longevidade, hipnoterapeuta, escritor do livro Invencível. Vamos esperar algumas pessoas entrarem. Convido vocês para estarem conosco até o final. É um assunto apaixonante, vai ser uma verdadeira aula e nós temos muito a aprender com ele. Eu, como auriculoterapeuta neurofisiológica, nós vamos fazer esse mês o mês da integração entre as especialidades. E como esse assunto é um assunto, ele é bem complexo e ao mesmo tempo apaixonante, eu gosto muito do assunto sobre hipnose na modulação. Vamos falar sobre hipnose na modulação da dor. E nosso convidado já está aqui. Babi. Nós já vamos entrar. Acenar. Aceitar o Dr. Rodolfo Tamborim. Entrou. Convidá-lo para estar conosco. O assistente, como que eu faço para convidar aqui? Ele tem que solicitar. Olá, doutor Rodolfo. Oi, Ela, Boa tudo bem? noite. Prazer em falar com você. Prazer é meu, muito obrigado pelo teu convite. O assunto é bem bacana essa tua vez da integração que você está fazendo. Extremamente importante as profissões estarem interligadas, não consegue saber tudo, a gente não consegue ser especialista em tudo, então é importante conhecermos outros bons especialistas, né? Que não só têm habilitação, mas que possuam habilidade. Nós temos muitas pessoas habilitadas no mercado. E o que as pessoas buscam quando entram no teu consultório, quando entram na tua clínica, são resultados. As pessoas buscam a transformação que você consegue ter. Então, cá estamos para contribuir um pouco com a sua jornada nesses 30 dias. Eu não sei se para todos, mas a sua imagem ela está bem craquelada e está travando bastante, pelo menos para mim. Para mim, a sua está e a minha está boa. São os A conexão desígnios está do muito Instagram. boa. Vamos lá, Ana. Vamos lá, então. Vamos compartilhar. Eu quero começar primeiro te parabenizar pelo seu excelente trabalho, pela maneira como você contribui para tirar a dor das pessoas. As pessoas que passam por você, você faz diferença na vida delas. Tenho visto assim, muita gente elogiar, né? Tenho acompanhado. E ao mesmo tempo te agradecer por você ter tirado esse tempo na sua agenda para estar aqui conversando com a gente, enriquecendo o debate. Eu já falei com você que eu sou apaixonada por esse assunto de hipnoterapia. E a gente tem muito a aprender, é um debate bem gostoso, né? Tem muita coisa para a gente aprender aí. Com certeza. Eu que agradeço primeiro o teu convite.
Agradeço todos os seus elogios, muito obrigado, agradeço por estarmos aqui hoje falando de assuntos que vão ajudar as pessoas a crescerem um pouco melhor. E a hipnoterapia, ela vem para... Na verdade, ela vem não, né? Já existe há mais de 4.000 anos as pessoas são hipnotizadas, não é de agora. Da mesma forma que a auriculoterapia, tanto a chinesa quanto a japonesa, ela é antiquíssima, né? Ela vem de uma das medicinas mais antigas do mundo. 5, 6, 7 mil Verdade. anos de história, né? Então eu não gosto muito do quando se referem a essas áreas da ciência como alternativas. Porque elas não são alternativas. Elas são outras áreas. Então, e se a gente for pensar em tempo, quem chegou primeiro, na verdade, ela não seria alternativa, ela seria, na verdade, a padrão, porque desde que o mundo é mundo, se usa a medicina grega, a medicina ayurvédica, a medicina chinesa, a medicina japonesa. E depois, né, está completando 200 anos a alopatia, que é o que a gente conhece hoje, que é o que está convencional no nosso dia a dia. E é muito interessante o teu trabalho com a auriculoterapia, tanto que aqui na nossa clínica nós trabalhamos com a auriculoterapia, com a acupuntura chinesa e japonesa há quase 30 Que anos, bom. que foi quem me inspirou a cuidar de pessoas, que foi o meu pai, né? Então, além disso, ele é quiropraxista também e fisioterapeuta. Então, a ideia do trabalho, da reativação de pontos, de fluxos energéticos, que olhar esse jeito, essa forma de ver o ser humano, que essa linha da medicina consegue fazer, eu fico olhando, sabe, eu fico pensando assim, como que esses caras conseguiram descobrir isso há 5, 6, 7 mil anos atrás. Como que isso aí só pode ter sido uma iluminação espiritual, uma iluminação divina, porque nem hoje tem dificuldade, ainda hoje com a ciência já há dificuldade de explicar muitas coisas. Imagine como chegar nesses raciocínios, né? Verdade. No caso da auriculoterapia, eu fico pensando, tem lá nos primórdios uma auriculoterapia bem rudimentar, feita por curandeiras, né, por pessoas leigas mesmo, e que chegavam a resultados excelentes, né? Foi onde chegavam muitos pacientes no consultório de um médico francês, o Dr. Paul Nogier, e ele se interessou e começou a fazer uma investigação, porque casos de pessoas que tinham a orelha estimulada, elas apresentavam, né, melhora. Da onde que surgiu, né, na França, em meados de 1950, a auriculoterapia francesa. Eu sigo mais a escola francesa. Eu me identifiquei mais neurofisiológica, né, pelos resultados comprovados cientificamente, mas eu estudo muito a questão energética também, questão do Yin, Yang, os 5 elementos. Eu procuro aprofundar muito nessas questões. Eu gosto muito. Muito bem, então estou à sua disposição. Por onde deseja que comecemos, então? Um dia a gente tinha conversado no direct e eu te falei assim, que ainda existe muito um certo, eu não sei se é preconceito, que eu poderia usar essa palavra, muitas pessoas por não conhecer ou desconhecer o que é hipnose, poderia até ligar ao fato de religioso, né? Aí você ainda me explicou um pouco e partindo do princípio que nós, né, não conhecemos muito, eu sou assim curiosa no assunto, mas você poderia explicar para a gente como funciona, o que é, né? Como funciona, depois das técnicas. Tem algumas pessoas aqui já perguntando sobre algumas doenças. Aí no final a gente pode responder, né, algumas perguntas do pessoal. Claro, com certeza. Tem Então, alguma dúvida sobre a auriculoterapia?
pandemia também. Sim, com certeza. Realmente a ignorância sempre assombrou o mundo para muitas coisas, e uma delas é a área da hipnoterapia. Porque ela foi muitas das vezes mais divulgada como aquela de palco, aquela hipnose de show, que a gente chama de circense, que tem aquela lá, né? Todo mundo acho que lembra, o primeiro contato que eu tive, por exemplo, com a hipnose foi através de um programa de televisão em que o hipnotista hipnotizava a pessoa e ela comia uma cebola achando que era maçã e criava todos os fenômenos hipnóticos que são reais, verdadeiros. Porém, a hipnose, ela é uma ínfima capacidade dela é fazer isso. A capacidade maior da hipnose é, por exemplo, na modulação de dor, por exemplo, no controle de todos os estados emocionais, em melhora de performance em atletas, na melhoria do foco, na melhoria da capacidade de mudança de hábitos, como vícios. Então, hoje a hipnose, ela desde a década de 90, especificamente 1999, o Conselho Federal de Medicina regulamenta ela para os usos, para que os médicos possam utilizá-la como ferramenta no seu aporte ao paciente. Então, essa forma de olhar a hipnose, que realmente ainda existe, infelizmente, por questões religiosas, falar a verdade para você, eu nem sei por que é que as pessoas associam isso com religião. Não faz nem o menor sentido. Realmente só consegue criar essa associação as pessoas que não entendem. E por não entenderem, acabam acreditando no que algum líder religioso possa dizer, ou colega, enfim. Então, essa técnica milenar, ela vem hoje, não só o Conselho Federal de Medicina, mas vários outros conselhos de saúde também regulamentam e autorizam seus profissionais a poderem utilizar dessa técnica, tendo em vista que ela não tem os efeitos colaterais, ela é sem custo, você não tem que comprar nada para aplicar no paciente ou no cliente, ela é simplesmente desde que você saiba falar e conduzir a técnica é o suficiente. Cabe a nós, né, Rodolfo, profissionais da área, das nossas áreas respectivas, esclarecermos, né, essas dúvidas, esclarecer essas questões, né, que muitas das vezes vêm para a gente. Com certeza. Porque se nós profissionais que estamos nas áreas, estudando, praticando, treinando, tendo resultados, se nós não divulgarmos a verdade, como essa verdade vai se manifestar para aqueles que não conhecem, para aqueles que são leigos, para aqueles que não trabalham com isso? E como que esses leigos vão poder se beneficiar da técnica, da estratégia, seja ela qual for, no caso aqui a hipnoterapia. Verdade. E de um tempo para cá, eu tenho percebido que tem as pessoas assim, cada vez mais buscando e estão mais esclarecidas com a questão das ditas terapias integrativas e complementares, né? Uhum. Com certeza. Hoje existe um boom muito grande dessa palavra, né, integrativa, dessa palavra funcional também, que é você olhar para a pessoa, que é você olhar para o ser humano e entendê-lo que ele é uma parte de um todo. Então, quando você tem uma visão muito focada, muito minimalista, muito cartesiana de um tipo de problema, você provavelmente vai deixar de atender e de dar resultados duradouros para o seu paciente ou cliente. O ser humano, ele é um bichinho complexo que gera problemas complexos. E muitas das vezes a solução não vai ser uma bala de prata. E é isso que as pessoas esperavam e de certa forma esperam. Eu vou lá que eu vou tomar um negócio e isso vai resolver minha vida. Isso não funciona. O ser humano, ele é um ser bioquímico, biofísico, extremamente, totalmente fisiológico,
emocional, comportamental, social, espiritual. Então, é muita coisa para a gente achar que a pessoa vai fazer apenas uma e vai ficar livre de tudo. Principalmente de um problema crônico. Ou, no caso, né, de uma dor crônica. Porque toda dor crônica um dia foi aguda. Isso é uma verdade inquestionável. Então, a pergunta é, como que será que... Como eu ensino para os meus alunos na minha formação em hipnoterapia, na modulação da dor? Eu ensino para eles que não é que você vai apenas usar a hipnose agora que você sabe. Você vai ter também a hipnose agora para ajudar os teus pacientes, ajudar os teus clientes. Então, é a mesma coisa, Ana, de você tentar fazer um bolo de laranja com outros ingredientes. Não, para você conseguir ter o resultado do bolo de laranja, você vai precisar ter os ingredientes do bolo de laranja. E se você só tiver os ingredientes do bolo de laranja, você só vai conseguir fazer bolo de laranja. Para quem só sabe trabalhar com martelo, qualquer problema é prego. Ela não consegue entender que às vezes é um parafuso e que ele vai precisar trocar a técnica, adaptar-se à pessoa que está na sua frente. Nem todo mundo funciona do mesmo jeito. E isso é que falta que a gente ensine para as pessoas. Por isso que eu tenho a minha formação. Para que eu possa ajudar profissionais de saúde, contribuir para essa linha de profissionais, na sua grande maioria são médicos, para que eles possam olhar para o teu paciente, olhar para o teu cliente, para aqueles que não são médicos, entender que a abordagem com essa pessoa que está na tua frente nem sempre vai ser igual a que ele teve com a pessoa que acabou de sair do consultório. E isso vai ter que pensar. Não vai ser um protocolo montado. As pessoas estão com preguiça de pensar. E cada pessoa exige pensamento. Exige entendê-la. Exige criar uma lógica, criar um pensamento terapêutico e personalizar, respeitar a nossa genética, respeitar os nossos genes, respeitar a individualidade bioquímica. Isso eu acredito que esteja aumentando mais, graças ao bom Deus. É verdade. Eu procuro também seguir Cada paciente é único, né? E, muitas das vezes, atuar na causa da doença. Por isso, eu tento aperfeiçoar e procurar mais ferramentas para a gente oferecer algo mais. Porque não é simplesmente chegar lá, né? Fazer uma anamnese e aplicar os pontos. Não é isso. A gente tem que saber oferecer algo mais. Por isso, a gente tem que se especializar a cada dia, buscar mais conhecimentos fora, para a gente poder ajudar melhor as pessoas que vêm até nós, nossos pacientes. Até no início é compreensível, né? No início, as pessoas que estão começando, elas têm que ter um norte, né? Daí seguir alguns protocolos, mas é ali no início. Porque o atendimento em todas as áreas, ela tem que ser personalizado. Cada paciente é único, né? Com as suas histórias. E o certo seria ir na raiz do problema. O que está causando? O que está causando a dor? O que está causando a doença? Não é? É isso mesmo. E essa forma de pensar holística, né, de procurar trazer o teu cliente para perto de você colocá-lo como responsável pela saúde dele. Porque nós não podemos delegar esse bem tão precioso que é a nossa saúde na mão de ninguém. Eu sou responsável pela minha saúde. Você é responsável pela sua saúde. Todos aqueles que nos assistem agora são responsáveis pela sua saúde. Ah, mas o meu médico, o meu fisioterapeuta, o meu nutricionista, o meu ortomolecular, o meu psicólogo, o SUS, o governo, ninguém é responsável pela sua saúde. Você é responsável por ela. Porque tem aquela frase do Hipócrates, né?
Ah, Antes de curar alguém, pergunte a ele se ele está disposto a desistir das coisas que o fizeram adoecer. Né? É isso que exatamente. você está falando, né? Exatamente. Hipócrates. Hipócrates foi o pai da medicina, e já conseguia entender isso lá e ainda é presente. As pessoas elas querem se curar mantendo os mesmos hábitos que a deixaram doente, o mesmo ambiente que a adoeceu, estando em contato com as mesmas pessoas que a adoeceram. Isso não existe. Isso é impossível. Verdade. Então as pessoas, eu lembro até hoje de um cara que me perguntou assim: ô Rodolfo, semana toda, de segunda a sexta, eu treino, eu faço natação, como até que legal. Cara, mas chega na sexta noite, sábado e domingo, eu preciso me divertir, eu preciso beber, eu preciso comer as coisas que eu quero. E aí é possível eu ficar magro, saudável, etc. Eu falo assim, você tem que ver o que você quer. Não dá para você fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Né? Não existe meio grávido. Ou você tá ou você não tá. Verdade. Então, as pessoas elas precisam entender que quando ela se responsabiliza pela saúde, é o bem mais precioso que ela tem. E eu explico por quê. Expliquei hoje, aliás, no consultório aqui. A saúde é o teu bem mais precioso porque todos os outros bens, outras pessoas podem usufruir. Da tua inteligência, você pode doar a tua inteligência. O teu amor você pode doar, o teu carinho, o teu ódio, teu perdão, teu corpo, tuas roupas, teu carro, teu dinheiro, teus bens, tua casa, tudo você pode doar, menos a tua saúde. Se alguém da tua família adoecer, você não pode chegar para ela e falar assim, olha, pegue um pedaço da minha saúde para você, depois você me devolve. Não. Ela deveria estar cuidando da dela. Todos nós somos responsáveis por isso. E na nossa cultura, professor Rodolfo, a gente não tem muita, de uma maneira geral, é costume de prevenir, né? A prevenção, ela evita muita coisa, né? De doença no nosso organismo. E a cultura é o quê? Quando já está tudo ali doente, quando já está tudo perdido, aí vai correr. Vai correr para tentar salvar alguma coisa, né? E muitas das vezes já nem é possível mais. Sabe por quê? Porque nós somos ensinados, Ana, que a ausência de sintoma é a ausência de doença. E isso não é verdade. A ausência de sintoma pode ser que você não consiga dar um diagnóstico, porque não tem a clínica para você conseguir diagnóstico. Porém, toda doença que uma hora se manifesta na biologia, ou seja, que é um manifesto na biologia, é a camada superficial, é quando aparece um sintoma, muito antes ela já estava comprometida a nível bioquímico. A função de um órgão já não era mais a mesma. A função da célula não era mais a mesma. E aí você começa a ter um processo de cascata. Uma célula fica doente, que adoece outra, que adoece outra, que adoece outra, um órgão todo feito de células, pronto, agora você tem um sintoma. E aí você vai ser chamado, olha, você tem a doença X. Porém, nós não somos ensinados a cuidar da saúde. Nós somos ensinados a cuidar de doença. Cuidar de doença é ir atrás quando já há lesão. Para isso que o nome é remédio. Vem de remediar, de trabalhar a lesão. É verdade. Quando o processo se torna crônico, já se perde alternativas. Então, o prevenir foi muito mais barato do que o reparar. Sempre. Sempre foi, sempre vai ser. É muito mais fácil, muito mais barato
você treinar o teu colaborador, o teu funcionário, para que ele esteja em alta performance, do que você ter que mandá-lo embora e arcar com todos os custos. E aí vai ter que colocar outro, e vai ter que treinar outro. Então é muito mais fácil você prevenir do que você tentar reparar. Porém, nós não somos ensinados assim. Mas existe uma legião muito bacana de profissionais de saúde que estão ensinando isso, que estão divulgando isso, e com isso nós conseguimos atingir a longevidade, como uma frase de um mentor meu, que eu gosto muito. O segredo da vida boa é você morrer jovem o mais tarde possível. É verdade. Rodolfo, eu fico encantada com as suas explicações sobre os estados da mente. Alfa, teta e beta, né? Eu tenho assim, procura, né? O pessoal curioso, querendo saber. Se você pode dar uma pincelada para a gente sobre esse assunto, sobre o funcionamento da mente, sobre essas questões, para a gente esclarecer um pouco também, né? Para mim aprender e para as pessoas também que estão nos assistindo aprenderem. Claro, com certeza. A mente é uma verdadeira caixinha de surpresas. Não é fácil lidar com a mente, porque você não apega. Você não consigo pegar um pedaço da sua tristeza ou um pedaço da sua felicidade. Eu preciso ajudar você a modular isso. E como que a gente faz? Como é que a mente trabalha? Qual é a matéria-prima de trabalho da mente humana? Informação. Informação é a matéria-prima, é o meu material de trabalho com as pessoas que eu atendo quando é a parte psicológica, comportamental, emocional. Nós trabalhamos com informação. E aí é o seguinte, a mente humana ela possui, como gostam de descrever, né, alguns estudiosos, consciente, tem gente que fala do semiconsciente, tem gente que fala do subconsciente e o inconsciente. Então eu gosto, para facilitar a vida das pessoas, de 3. Consciente, subconsciente e o inconsciente. Eu não gosto de colocar inconsciente do mesmo jeito que eu estou falando do subconsciente. Se você tomar uma pedrada na cabeça, Ana, e você desmaiar, o que vão dizer para você? Olha, a Ana está inconsciente. Ela não tem consciência. Poderíamos dizer também aconsciente. A palavra a na frente ela nega, né? Então, aconsciente ou inconsciente. Isso nós dizemos. O nível subconsciente não é o mesmo de estar inconsciente. Quando a pessoa ela está em transe, ela não está inconsciente. Ela não perdeu a sua consciência. Parece que sim, parece que ela está dormindo. Muitas pessoas acham que quando entram em transe elas vão dormir. Dormir é o estado que você faz à noite. Dormir você está inconsciente. Porque eu posso chegar do teu lado e perguntar qual é o seu nome. E você não vai conseguir me responder. Se em transe eu te perguntar qual é o seu nome, você me responde. Quando a pessoa está em transe, muitas pessoas acham que as pessoas vão ficar mudas. Que a pessoa não vai sentir nada, não vai ver nada, não vai falar nada, não vai ouvir nada. Isso é um estado que nós chamamos de morte. Morto, você não vê, não ouve, não sente. Em transe, você está mais em contato, mais em controle do seu ser do que se não estivesse. Você controla as dores, fluxo sanguíneo, pressão arterial, tudo você consegue controlar praticamente em transe. Você tem acesso à sua sabedoria infinita. A parte mais poderosa
do cérebro humano, onde ficou lá registrado todos os seus valores, os seus traumas, os seus porquês, o porquê você faz, o porquê você não faz, os seus hábitos, estão todos lá. Então entenda que existe o consciente, que ele tem uma capacidade de processamento de dado muito pequena, de 40 bits por segundo apenas, enquanto a nossa mente subconsciente processa 40 milhões de bits por segundo. Enquanto o seu subconsciente ele só está olhando por um buraquinho da fechadura, a tua mente subconsciente está vendo a casa inteira. E quando você está dormindo, você está inconsciente. Porque você não tem as faculdades mentais de raciocínio lógico, de pensar, etc., que é do consciente. Então você está inconsciente. Não sei se ficou claro, se deu para vocês entenderem um pouco dessa minha explicação. Deu para entender, pessoal? Vamos interagir aí? Entenderam? Vamos colocar aí para a gente ver, para a gente saber. Vocês estão entendendo? É isso aí. E eu tenho uma curiosidade sobre a questão do traço de caráter psicopata. Que eu já li assim que ele não sente dor. A dor, olha só que interessante isso. Até eu mostrei isso para os meus alunos da formação agora. Na Universidade da Califórnia, foi feito um estudo com pessoas que estavam sentindo dor emocional. Não era dor física, era uma dor emocional. No caso do estudo, que é um estudo recente, era a dor do isolamento social. De você ficar privado da sua liberdade e de se socializar. E sabe o que deram para essas pessoas tomar? Você deve estar pensando, então deram um ansiolítico, deram um calmante, deram um relaxante, deram um antidepressivo, deram paracetamol para essas pessoas tomarem. Um analgésico comum. E o que aconteceu? Para dor física. Exato, para dor física. E o que aconteceu com a dor emocional? Diminuiu. E alguns sumiu. Isso mostra e consegue nos dar uma linha de raciocínio de que a nossa parte mental, emocional, tem uma conexão com o físico. Então, quando um psicopata não consegue, às vezes, criar emoções ou sentimentos de empatia com o outro, por isso que ele tem essa linha de raciocínio fria, talvez ele também não consiga sentir dor da mesma maneira que o outro. Porque os mecanismos podem estar ligados, interligados. Nós somos um ser só, não temos como separar do corpo, da boca, do fio do cabelo com o intestino. Hoje se sabe que a depressão não começa no cérebro. A depressão começa no intestino. E depois ataca o cérebro, depois se manifesta lá. Então nós estamos descobrindo muitas coisas. Então, o intestino é considerado o segundo cérebro. Muitas das células, elas são fabricadas na faixa de 95%, mais ou menos, no intestino. A nossa serotonina, né? Ela é produzida lá. Então, você pensa assim, muitos autores ainda dizem que o cérebro é o cérebro que é o segundo cérebro. O intestino é o primeiro. Isso. Entendeu? Porque nos seres que não são desenvolvidos como nós, ele só tem o tubo digestivo. Não tem cérebro, mas tem o tubo digestivo. Então, o que coordena muito desse comportamento desse ser é o trato digestório. É o trato gastrointestinal, o TGI. Então, talvez realmente o intestino possa ser o nosso primeiro cérebro. Tanto que hoje se sabe
que a comunicação, o sistema nervoso entérico, que é o sistema nervoso cérebro-intestino, intestino-cérebro, tanto que hoje existe o eixo intestino-cérebro, né? É o gut-brain axis, o eixo intestino-cérebro, que os feixes, as fibras neurais, é mais aferentes do que eferentes. Vou explicar para quem não é da parte técnica. Aferentes significa de baixo para cima, meio que de fora para dentro. Então, 90% da comunicação é intestino-cérebro. E apenas 10% é feixes eferentes, de cérebro e intestino. A maior parte das informações, quem está mandando é o intestino. O cérebro é como se ele fosse mais curioso, então ele adora saber o que está acontecendo em tudo. E com isso, o intestino consegue manipular muitos dos comportamentos. Muitos. Por isso, muitas das alergias alimentares não mediadas pela IgE, ou seja, incompatibilidade alimentar, tardia, aquilo que você come hoje, mas você não passa mal agora. Você pode passar mal daqui dias, 2 semanas até. Vai estar influenciando no teu intestino. Vai estar perturbando a saúde do teu intestino, o equilíbrio do teu intestino. E com isso você pode ter problemas comportamentais, desde queda de QI, esquizofrenia, por exemplo. Então, há muitas coisas que o nosso corpo pode produzir que ainda nós estamos sabendo, estudando. Estamos engatinhando com muitos assuntos ainda. Verdade. Rodolfo, a dor, na verdade, ela, na maioria das vezes, é um aviso de que algo no organismo não vai bem, né? E no meu caso, com a auriculoterapia, eu tenho que ficar muito atenta a isso. Por quê? Né? No caso de uma enxaqueca, vamos supor, né? Uma dor de cabeça. A gente tem que descartar as possibilidades de algo mais sério, tipo um aneurisma ou um tumor, né? Porque simplesmente é o mesmo caso da pessoa que é acostumada à automedicação, ela vai mascarando, né? Ela vai escondendo aquele problema, até que chega um ponto que já não tem como mais tratar e pode explodir, né? Aquilo lá, né? Um AVC, alguma coisa assim. Então, a responsabilidade da gente de não apenas curar a dor, né? Porque aí as pessoas curam através de um analgésico, né? No caso da auriculoterapia, nós temos os pontos de analgesia. Mas a gente tem que fazer um trabalho antes de saber, né? Fazer a anamnese no sentido de saber se a pessoa já fez uma ressonância magnética, né? Como estão os exames de sangue, como estão a parte hormonal também, né? Antes de sair aplicando e tirando dor. Por quê? Porque às vezes essa dor pode estar escondendo um problema mais sério, né? É por isso que algumas pessoas, nós abrimos a minha formação mês passado, no começo do mês passado, e algumas pessoas me pediram, Rodolfo, mas eu gostaria de fazer, eu sou perito criminal. Eu falei, não posso. Tem que ser profissional da saúde. Por quê? Justamente por causa disso. Porque o profissional da saúde ele tem um treinamento de anamnese, de entender. Porque você realmente pode estar, a pessoa vai lá com uma dor de cabeça, uma enxaqueca, e eu vou lá, pronto, em 5 minutos ele sai sem essa enxaqueca. Mas o que era esta enxaqueca? O que estava provocando isso? Poderia ser um tumor? Poderia. Então, essa responsabilidade que quando trabalhamos com dor, temos que ter. Como você muito bem colocou. Exatamente isso. Verdade. Tem perguntas aqui. Vamos lá. Pessoal, vocês acreditam que certos traços estão presentes no código genético? Rafaela. Certas pessoas que mapearam o genoma descobriram traços assassinos, psicopatas, isso aí através
do código genético. Tá, eu posso responder para ela. Eu sou prescritor também de exame genético, de genética preditiva. Então, genética é um dos assuntos que eu estudo. E olha só que interessante, existe um painel no laboratório Full DNA, que é o laboratório do qual eu faço esses pedidos. E existe um painel lá que chama-se psicocomportamental. Painel psicocomportamental. E neste painel são avaliados vários genes que têm relação com a parte psíquica e comportamental. Tanto que existe o gene da liderança, o gene da autoconfiança. Então, o nosso gene ele é extremamente complexo, extremamente muito bem combinado e emaranhado. E, porém, não somos reféns desta genética mais. Depois que entendemos o genoma, depois que entendemos a epigenética, nós entendemos que o que fazemos, o que comemos, o que pensamos, os estressores poluentes, o nosso estilo de vida, resumidamente, pode silenciar genes que nós não queremos e manifestar aqueles que queremos. Então, sim, a genética ela tem um peso para várias comorbidades, porque por que tem gente que fuma a vida inteira não tem nada e gente que fuma a vida inteira tem câncer de pulmão? Tem gente que fuma não tem câncer de pulmão, tem fuma de estômago, tem câncer de estômago, câncer de esôfago, câncer de língua. Qual é a diferença se o cigarro às vezes é o mesmo? Essa carga que nós carregamos. Então, você é praticamente assim, sabemos que você vai ter o problema, mas vai depender da sua herança, daquilo que você está carregando no seu DNA. Entendi. Aí tem outra pergunta aqui, como conciliar o tratamento de hipnose com a auriculoterapia? Na verdade, tem essa integração entre as especialidades, onde uma ajuda a outra, né? Não sei nem se complementa, vou falar, mas ajuda. Por quê? Quando a gente vai fazer o tratamento para a dor, igual a gente estava comentando antes, a gente depende de um resultado de exame de um outro profissional, né? Que seja uma ressonância, um exame de sangue, os exames para ver como está a tireoide, esse tipo de coisa. Então, é como se houvesse uma interdependência, né, entre as especialidades, onde uma ajuda a outra, complementando. Exatamente, é isso aí, pronto. A Ana já respondeu. Tem uma pessoa aqui, Babi Dias. Como conciliar o tratamento... Não, essa aqui é outra. É sobre diabetes. Na questão de hipnose, tem como fazer alguma coisa? Porque aí vem outras também, né, nesse sentido. Vamos lá. Por isso mesmo que eu não apenas hoje trabalho com a hipnose, porque a hipnose ela tem todas as suas potencialidades e maravilhas, mas não faz tudo, né? Então a gente precisa entender que tudo tem seu limite. Então por isso que eu fui agregar, estudar e formar-me em outras áreas, habilitar-me em outras áreas. Então o diabetes hoje existem várias abordagens, como a ortomolecular gosta, como a nutrição funcional também é excepcional, que vai conseguir entender o processo. Porque o diabetes eles têm um processo que talvez a hipnoterapia possa ajudar, que é o emocional. O emocional consegue atrapalhar o processo glicêmico. Ele consegue atrapalhar a questões da insulina. Então, nesse sentido, sim. Agora, tem que ser revisto outras coisas, outros pontos dentro do quadro do diabético. Verdade. A gente consegue ajudar, no caso, que eu tenho pacientes assim, né? A gente consegue ajudar nessa questão de diminuir a ansiedade, né? De colocar mais pontos na parte do emocional.
do sono, porque uma boa noite de sono resolve muita coisa, né, do nosso dia depois, porque a falta de sono, né, além da irritabilidade, né, da questão dos hormônios que tem que repor durante o sono, né, tudo isso afeta muito. Da mesma maneira, os pacientes que eu tenho com fibromialgia, né, eu explico que se não tem tratamento, as causas são desconhecidas, o que a gente tem que fazer é cercar, né, várias opções de tratamento, mas o que eu tenho conseguido amenizar o sofrimento tem sido em colocar pontos de sono, ansiedade. Tem casos em que a paciente, não dormia à noite, né, dia e noite com dor, e que depois da aplicação dos pontos conseguiu pelo menos uma boa noite de sono. Né? Eu falei, mas então já resolveu muita coisa. Com certeza, não tenha dúvida, né? A noite de sono, inclusive no fibromialgico, é fundamental. Todo fibromialgico, ele não dorme bem à noite. Ele não passa pelo sono reparador. O fibromialgico, ele tem uma característica de que assumiu responsabilidades muito cedo na vida. E também uma disfunção mitocondrial. Por isso que as fibras não conseguem trabalhar energeticamente da forma correta e acaba gerando a dor. Então eu gostaria de também mandar um grande abraço para o meu amigo e irmão Dr. John Toniazzi, que está aqui, também curtindo a nossa live. Obrigado, Dr. John. Dr. John é médico também dessa linha de saúde, um parceiraço meu. Agradeço a presença, Dr. John. Então, bom, nós estamos aí nos nossos quase últimos minutos, 10 minutos, podemos responder mais perguntas. A gente conversou, né, sobre o seu livro e eu li uma parte aqui. Já fiz o meu pedido, estou esperando chegar. Aí depois eu comento com você. Que bom! Tem uma parte aqui, ó. O livro chama Invencível, né? Chegou a hora de ser quem você disse que seria. Aí tem uma parte aqui, né? Existe um momento em nossas vidas chamado ponto de virada ou ponto de alavanca. Nessa hora, em questão de segundos, acontece algo mágico em nossa mente e em nosso sistema nervoso e conseguimos tomar uma decisão que muda tudo para melhor. E você fala também de liderança psicológica, né? A gente não está tendo muito mais tempo, mas eu queria, assim, depois a gente ver a explicação sobre isso, né? Essa liderança psicológica seria algo como a gente assumir, ser gestor da nossa mente, dos nossos sentimentos, né? É por aí. Exatamente. Tá aqui. Pronto. Esse é o livro. E o passo, como está dizendo aqui atrás, o passo a passo para dominar o seu poder pessoal. E você só consegue dominar esse poder pessoal que todos nós temos, todos nós nascemos abençoados com isso, através da liderança psicológica. Esse é um livro que é um manual. Ele tem apenas 7 capítulos e cada capítulo ele tem o objetivo de treinar o leitor. De treinar ele em quê? Para que ele possa desenvolver a sua liderança psicológica. Qual é a capacidade? O que significa liderança psicológica? Significa você se dar uma ordem e cumpri-la. Muitas pessoas, por exemplo, não conseguem se dar uma ordem e cumpri-la. Elas querem melhorar a dieta, mas não conseguem. Elas querem fazer uma atividade física, mas não conseguem. Elas querem estudar, mas não conseguem. Elas querem guardar dinheiro, investir, mas não conseguem. Apesar de uma parte de dentro dessas pessoas estar sábia, estar atenta, estar consciente daquilo que ela tem que fazer e sabe das consequências positivas e poderosas se fizerem, mesmo assim não fazem. Porque falta liderança psicológica. Verdade. Conheço alguém assim. A gente não tem mais tempo, né?
Não, mas podemos. Alguém tem mais perguntas? O que as pessoas lá? A Babi disse: Meu Deus, preciso deste livro. Que bom! Na verdade, esse livro ele surgiu com a intenção de poder ajudar as pessoas, todas as pessoas que têm essa vontade, essa sede de aprender como dominar-se. Nós nos preocupamos muito em como, às vezes, dominar o mundo de fora. Mas o mundo de fora só é dominável quando você se dominou. Por isso que o nome do livro é Invencível. Invencível, muitas pessoas, Ana, acham que eu sou o invencível. Porque como eu estou na capa, acham que eu sou o invencível, como se fosse uma autobiografia. E não tem nada a ver. O livro se chama Invencível porque Morihei Ueshiba, o sensei fundador do Aikido no mundo, ele disse que, e eu concordo totalmente com ele, tanto que eu fiz um livro com o nome Invencível, ele diz a seguinte frase: quando você vence alguém, você se torna um vencedor. Mas quando você vence a si mesmo, você se torna invencível. E Invencível é sobre você vencer-se. É isso que é o livro. Assim que à medida que eu for lendo, eu vou comentando, tá? Com você. Vai ser um prazer. E tem como comprar estando na Europa? Olha, E se o livro é para todos? Qualquer pessoa pode adquirir, não tem questão de idade, não. sim, qualquer pessoa pode adquirir. É um livro realmente para o público final, não é um livro para profissionais de saúde, é um livro que já está numa linguagem super didática, eu mesmo que quis que isso ficasse, como se eu estivesse falando, ensinando as pessoas, com a minha didática, com o meu jeito de falar. E o Dr. Gabriel Azimi, um dos grandes médicos, ele me perguntou, ele está na Itália, ele perguntou do meu livro lá, que ele não conseguiu encontrar o meu livro lá, e aí ele falou, pô, você tem que publicar na Europa. Então, eu acredito que não, que não consiga comprar na Europa. Mas no Brasil, em todo lugar, você consegue ter acesso, se não tiver na livraria da tua cidade, você consegue entrar na saraiva.com, na amazon.com e comprar o livro online para sua casa. Excelente. Já respondeu a pergunta que estava aqui já para responder. Sim, onde comprar. Então, Rodolfo, eu espero que a gente possa ter outras oportunidades de conversar, porque para mim é um assunto, como eu já te falei, bastante apaixonante. Não se esgota, né? É um assunto que dá para muitas lives. E, mais uma vez, te agradecer pela disponibilidade, pelas explicações, né, por ter aberto esse espaço na agenda para estar aqui enriquecendo, né, a nossa live, o nosso debate sobre esse assunto. Muito obrigada. E, como disse, espero que a gente possa ter outras oportunidades. Com toda certeza. Eu não sei se conseguimos atingir o objetivo ou a sua expectativa, mas eu espero que sim. Não faltarão oportunidades para outras também, porque, como falamos, o assunto é muito denso e o nosso querido Instagram nos limita a 60 minutos de apresentação ou de aula. Então, eu agradeço o teu convite, Ana. Espero tê-la como aluna na nossa formação em hipnoterapia na modulação da dor. Nós já temos, aliás, até listas de espera para a próxima turma, que vai ser lançada agora no começo do ano. A todas as pessoas que estão aqui, eu gosto de terminar a hipnose, antes de encerrarmos, né? A hipnose, o modo com que ela age no controle da dor é fantástico. Muito parecido com o modo que a acupuntura faz também. Então, são técnicas que podem se complementar, podem se ajudar. Faço aqui dentro do meu próprio consultório com o meu pai, né, que também trabalha com essa área um pouco diferente da sua, né, como você mesmo já disse. E a todos que ficaram com a gente até agora, até quase 9 horas da noite, meu muito obrigado, agradeço demais essas pessoas.
Caso queiram conhecer um pouco mais sobre comportamento, sobre seres humanos, tem aqui o meu Instagram, tem podcast também, se você entrar lá no podcast do Spotify, por exemplo, e colocar lá Mapa da Mente, ou Mapa da Mente, você vai poder ter acesso a alguns episódios falando sobre comportamento. Tem o canal meu do YouTube, que é meu nome, Rodolfo Tamborim também, para que você possa continuar aprendendo, estudando, conhecendo-se um pouco melhor, porque a nossa missão aqui na vida, nós viemos da natureza, e tudo que vem da natureza, que não cresce, morre. Nosso objetivo é crescer. E não importa a velocidade que isso acontece. Desde que você esteja crescendo um pouco mais, um pouco mais. Lembre-se que nós estamos acabando o ano. Então é um momento de reflexão, é um momento que as pessoas ficam pensando na morte da bezerra. E aí você tem que se lembrar. Vai abrir outro ano e que você vai completar menos um ano de vida. Cada vez que você faz aniversário, você não completa mais um ano de vida. Felicidades! Feliz mais um ano de vida. Não, estão te enganando. É menos um ano de vida. Verdade. E quando você começa a entender que é menos um ano de vida, você para de procrastinar. Você para de ficar adiando coisas que já era para você ter feito. Porque você está aqui de passagem. Não é uma colônia de férias. Tem um porquê você está aqui. Uma razão pela qual você faz o que você faz. E você precisa assumir a responsabilidade disso. Então, o final do ano serve para você encerrar ciclos e observar se está terminando melhor do que entrou, mais saudável, mais próspero, mais feliz, mais sábio, maior do que você estava o ano passado. E como eu gosto de terminar todas as minhas aulas, palestras, eu termino com uma bênção irlandesa, que vai para você, Ana, e vai para todos eles que estão, vocês que estão nos assistindo, que é assim. Eu recebo. Que a estrada se erga diante do seu caminho, que o vento sopre sempre às suas costas, que o sol brilhe suave sobre sua face, que a chuva caia mansamente sobre seus campos, e até que nós não nos encontremos de novo, que Deus lhe guarde nas palmas de suas mãos. Muito obrigado, uma ótima noite. Sim, obrigada a todos que estiveram conosco até o final. E obrigada por tudo, pelas suas explicações. Eu que agradeço, Ana. A gente se vê no topo, como sempre. Até lá. A gente se vê no topo. Até lá, boa noite. Boa noite. Tchau, pessoal.